a lição número 11, que tem como título Ética Cristã, Vícios e Jogos. O que a igreja tem a dizer sobre vícios e jogos. Então, estamos aqui com o evangelista Cláudio Bortoni e nós estaremos, então, estudando juntos esta lição. O texto áureo aqui apontado pelo comentarista, o pastor Douglas Batista, está no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro aonde há inquietação. Repetindo, melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. E a verdade prática aqui da nossa lição diz o seguinte: Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios, nem dos jogos, pois segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. Esta é a verdade prática. Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios, nem dos jogos, pois segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. Infelizmente, muitas pessoas estão dominadas, escravizadas pelos vícios, pelas drogas, pelos jogos, e este não é o padrão estabelecido por Deus. Nós não podemos ser dominados por coisa alguma. E a leitura bíblica aqui apontada é Provérbios capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10, aonde o nosso irmão evangelista Cláudio Bortoni estará fazendo a leitura. Amém. Provérbios capítulo 28, versos 1 ao 10. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas, por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha ao seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena, ajunta para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações serão abomináveis. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Amém. O objetivo geral deste estudo é explicar que Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios nem dos jogos. Também temos como objetivos específicos apresentar os vícios como degradação da vida humana e compreender que os jogos de azar são uma armadilha para a família
E também temos como objetivo conscientizar as pessoas a respeito da forma correta de viver uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. Nós sabemos que o vício, seja ele qual for, não importa o vício, ele escraviza a pessoa. Também os jogos de azar, assim como o vício da bebida, tem destruído milhares de vidas. Quantos lares já foram destruídos por causa do vício de bebidas e também de jogos de azar? Quantos homicídios, quantas tragédias resultaram devido ao vício de bebidas e de drogas. E atualmente é grande o número de pessoas que foram seduzidas pelo uso de bebidas alcoólicas. Temos aqui uma pesquisa onde afirma que no Brasil o consumo de álcool já é maior do que o consumo de leite. Olha aqui que absurdo, prezado ouvinte. Pesquisa revela que o consumo de álcool no Brasil é maior do que o consumo de leite. Diariamente, o consumo de álcool é maior do que o consumo de leite. Como podemos ter uma nação abençoada, uma nação próspera, aonde o consumo de álcool é maior do que o consumo de leite? O alcoolismo não é somente um vício, mas podemos afirmar que o alcoolismo é também uma doença que precisa de tratamento. E a igreja evangélica tem esta responsabilidade de pregar o evangelho e também procurar restaurar as pessoas que, infelizmente, entraram por este caminho, o caminho da bebida, das drogas, dos jogos, e que estão presas e escravizadas por este pecado. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo morreu e ele ressuscitou para libertar os homens da escravidão do pecado. Pela fé no Senhor Jesus Cristo, nos tornamos livres. Por isso, não podemos nos colocar novamente debaixo de jugo de nenhum vício. Infelizmente, alguns irmãos, até mesmo pessoas que tiveram um encontro com Deus, que começaram a frequentar uma igreja, abandonaram o caminho do Senhor e retornaram para os vícios. Mas a Bíblia Sagrada, ela enaltece a vida moderada. A Bíblia enaltece o trabalho honesto e a boa administração da família. Então, desse modo, as Escrituras, a Bíblia, elimina a possibilidade de o cristão se envolver na prática de vício ou de jogos de azar. Então, não podemos, como cristãos evangélicos, nos envolver na prática de vícios ou jogos de azar, porque a Bíblia sempre enaltece a vida moderada, o trabalho honesto e a boa administração. Aqui a nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre vícios, a degradação da vida humana. O segundo tópico
jogos de azar, uma armadilha para a família. E o terceiro e último tópico: vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. Então vamos estar aqui estudando o tópico número 1, vícios, a degradação da humanidade. Então, tudo o que escraviza o homem e faz perder os seus valores é denominado de vícios, que resultam na degradação da essência humana. Então, os vícios, eles apontam a degradação da vida humana. E aqui na lição, ela está apresentando aqui dois itens neste tópico número 1. O pecado do alcoolismo e a escravidão das drogas. Então, a Bíblia diz que o consumo de álcool, preste bem atenção, a Bíblia ensina que o consumo do álcool é tanto um vício como um pecado. Você sabia disso? Que a Bíblia ensina que o consumo do álcool, que o alcoolismo é tanto um vício como um pecado. Também a Bíblia nos diz que a consequência do alcoolismo, que a embriaguez, ela altera o raciocínio e o bom senso. Isso está lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 4 e 5, aonde que a embriaguez altera o raciocínio, o bom senso. A Bíblia também aponta que o álcool, ele retira a inibição da pessoa. O álcool faz com que ele perca a motivação para fazer o que é certo. Olha esta observação. O álcool faz com que ele perca a motivação para fazer o que é certo. Isto está na Bíblia, lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 4 e versículo 11. A Bíblia também afirma que a embriaguez leva à pobreza e grandes problemas de saúde. Está lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 21, versículo 31 e também o 32. Então, a Bíblia, resumindo, apresenta o consumo de álcool tanto como um vício, como um pecado, algo prejudicial à vida da pessoa e também que leva à degradação da vida humana. Nós temos aqui alguns dados da Organização Mundial de Saúde que aponta que o alcoolismo como a terceira causa de morte do mundo. A Organização Mundial da Saúde, ela aponta que o alcoolismo é a terceira causa de morte no mundo. Pesquisas de 2015 indicam que no Brasil, a cada 36 horas, um jovem morre vítima do consumo abusivo do álcool. Repetindo, pesquisas indicam que aqui no Brasil, a cada 36 horas, um jovem morre vítima de consumo abusivo do álcool. Também, cerca de 60% dos índices de cirrose hepática entre os brasileiros tem relação com o álcool. Veja como o álcool é prejudicial aqui à saúde. 60%, repetindo, cerca de 60% dos índices de cirrose hepática entre os brasileiros tem relação com o álcool. Problema grave de saúde.
Então, a igreja tem esta responsabilidade de trabalhar na prevenção do vício. Então, podemos afirmar que este problema do alcoolismo é de ordem espiritual, médica e também de ordem psicológica. Infelizmente, muitas pessoas fazem uso da bebida alcoólica como um meio de fugir de seus problemas. E por isso nós precisamos ensinar que o Senhor Jesus Cristo veio para produzir vida com abundância e Ele é o grande libertador. Nós temos exemplos, testemunhos nas igrejas evangélicas de pessoas que foram libertas do alcoolismo através do Senhor Jesus Cristo. E a igreja tem esta responsabilidade de pregar contra o alcoolismo e procurar restaurar aqueles que, de uma maneira ou de outra, estão envolvidos com este pecado e com este vício. Um outro item aqui apontado pela revista, um outro exemplo aqui de degradação da vida humana, é a escravidão das drogas. O que são as drogas? As drogas são substâncias químicas que provocam alterações no organismo. E estas substâncias químicas causam dependência. E o consumo excessivo provoca morte por overdose. Nós sabemos que as drogas afetam também o funcionamento do coração, do fígado, dos pulmões e até mesmo do cérebro. Então, nós temos aqui algumas drogas ilícitas, tais como a maconha, a cocaína, o crack e outras, que são chamadas drogas ilícitas. E também temos as chamadas drogas lícitas, né? Como o álcool e o cigarro. Queremos aqui apresentar um outro dado. Segundo dados do Escritório das Nações Unidas, em 2016, sobre drogas e crime. Então, esta estatística aqui aponta o seguinte: as Nações Unidas divulgaram que quase 200 mil pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido ao consumo de drogas. Veja bem aqui, dados do Escritório das Nações Unidas. 200 mil pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido ao consumo de drogas. O Brasil apresenta uma média de 30 mil mortes por ano devido ao tráfico de drogas. Olha que absurdo. 30 mil mortes por ano no Brasil devido ao tráfico de drogas. Uma verdadeira guerra, né? Então, as pessoas usam drogas principalmente para alterar o estado de espírito em busca de quê? Em busca de paz. Entretanto, as drogas não oferecem esta paz. As drogas agridem o corpo, que é templo do Espírito de Deus. Então, o cristão não deve usar nem participar de movimentos que visam legalizar as drogas. Sabemos que existem muitos movimentos, muitos políticos que apregoam a legalização das drogas, mas o cristão não deve participar de nenhum movimento que visa legalizar as drogas, porque isto seria uma tragédia generalizada aqui no nosso país. Já morrem 30 mil pessoas por ano
devido ao tráfico de drogas. A cada 36 horas, um jovem morre vítima do consumo abusivo de álcool. Se ainda forem liberar, como querem liberar aí, o uso da maconha e de outras drogas, isto seria uma tragédia generalizada. Então, resumindo, os vícios levam à degradação física, emocional e espiritual. Vamos então para o segundo tópico, onde o nosso irmão evangelista Cláudio Bortoni estará ministrando esse tópico. Amém, glórias a Deus. Bom, o objetivo desse segundo tópico é compreender que os jogos de azar são uma armadilha para a família. A esperança o primeiro subtópico é a ilusão do ganho fácil. Estaremos falando sobre a ilusão do ganho fácil. E o segundo subtópico, os males dos jogos na família. E o terceiro, as consequências para a saúde. Então, jogos de azar, uma armadilha para a família. Então, vamos lá, subtópico 1. A ilusão do ganho fácil. A esperança de se obter lucro instantâneo, ela vem da sedução e ilusão dos jogos de azar. E muitos, na expectativa de tirar a sorte grande e assim resolverem os problemas financeiros, são atraídos pela ilusão do dinheiro rápido e do dinheiro fácil, sem o esforço do trabalho. E aqui no Brasil, o poder público ele é indiferente a esse problema e as leis são ineficientes, né? Então nós vemos caça-níquel, bingo, jogo do bicho e etc. São jogos ilegais, é contravenção. E isto tudo é um sistema de cartel lucrativo, do submundo da contravenção. O que é uma contravenção? É uma transgressão de dispositivos estabelecidos em regulamentos, contratos e lei. E esse vício leva jogadores compulsível ao endividamento e acabam se arruinando e até mesmo arruinando as suas famílias. Depositam a esperança na sorte e não em Deus. E o profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 5, ele diz assim: maldito o homem que confia no homem, em si próprio, né? E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E no verso 7 ele diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então a nossa esperança não pode estar no jogo. A nossa esperança, ela não pode estar no jogo, na jogatina de azar, mas sim no Senhor. E o subtópico número 2, que nos fala sobre os males dos jogos na família. Os jogos de azar, eles indiretamente ou diretamente causam graves problemas dentro do lar, dentro da família. O jogo que vicia, ele é o mesmo jogo que escraviza e leva o apostador compulsivo a contrair dívidas, desviando todo o dinheiro da receita doméstica para suas apostas azaradas. E é observado que nesse ciclo vicioso, todas as camadas sociais, elas praticam a jogatina, todas as camadas sociais. Porém, sobressai
a camada, a sociedade de baixa renda. E os bastidores do mundo da jogatina, nós vemos o respaldo do submundo da corrupção, da agiotagem, da criminalidade e da lavagem de dinheiro. E nesse jogo, o benefício de uma pessoa que vence depende do prejuízo daquele que perde, descendo ao nível mais baixo para alimentar o vício. E muitos que se envolvem em jogatinas chegam ao ponto de perderem o respeito, de perderem seus empregos, até sua própria casa e até mesmo a família. E a Bíblia nos adverte que nós devemos zelar pelas nossas famílias, conforme 1 Timóteo 3, versos 4 e 5. E também que nós não devemos cair nos laços de armadilhas, porque o salmista, no Salmo 42, versos 7, ele diz que um abismo chama a outro abismo, e o salário do pecado, ele é a morte. E o subtópico número 3 fala-nos das consequências para a saúde. Os jogos de azar, assim como o álcool, a maconha, a cocaína e o crack e outras drogas, causam dependência química e psíquica. Para que possamos ter uma ideia, fazendo uma comparação do vício dos jogos, para que possamos ter uma ideia, o vício do jogo, jogos de azar, são tão prejudiciais à saúde que quando o jogador compulsivo entra em crise de abstinência, ele sofre com náuseas, tremor, depressão e problemas cardíacos. E existe uma estatística de que 80% dos viciados em jogos, inclusive muitos da terceira idade, pessoas já de idade, né, já pensaram em suicídio para fugirem da vergonha moral, da vergonha das dívidas. Então isso leva a um problema de psiquiatria e um problema de problemas psicossomáticos de saúde. E 1 Samuel, capítulo 2, versos 6, o professor aqui da lição, o pastor Douglas Batista, ele sugere aqui esse texto de 1 Samuel 2,6, que o Senhor é o que tira a vida e a dá, e faz descer a sepultura e faz tornar a subir. Então, nenhum homem tem o direito de tirar a sua própria vida. É um pecado ao qual não há perdão para esse problema. E então, o ser humano ele deve preservar a sua vida, cuidar da sua saúde. O apóstolo Paulo, em Efésios 5, 29 e 30, ele diz: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, os jogos de azar é uma armadilha que leva a pessoa à ruína. Agora nós vamos para o subtópico 3, que o objetivo dele é conscientizar a respeito da forma correta do crente viver uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. E temos nesse tópico 3 somente 2 subtópicos: a bênção da sobriedade, e o 2 é honestidade e fidelidade. Então, vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. Sem sobriedade e sem honestidade e fidelidade a Jesus, não há vitória contra os vícios e contra os jogos de azar. A bênção da sobriedade, essa palavra sobriedade, esse substantivo, do grego se pronuncia
nefalios, que sobriedade é a qualidade e a condição ou o estado de quem está sóbrio, consciente, equilibrado, isto é, não está embriagado, não está bêbado e nem drogado. Utilizado também no tratado da virtude do crente que controla as paixões da carne. Essa palavra, conforme Gálatas 5:24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Ele faz uso desse substantivo de sobriedade, do grego. E também nós vemos lá que a temperança, também lá no fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Também ele faz uso desse substantivo. Então a sobriedade, ela abrange o comportamento moderado, uma mente sã, bom juízo e prudência, que nem o apóstolo Paulo escreve em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e moderação. E também ele cita aqui 1 Timóteo 1,5 e também Romanos 12, versos 3. Agora, observamos que Paulo, quando ele escreve a carta a Tito, capítulo 2, versículo 12, ele escreve dizendo, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Então a Bíblia, ela nos orienta, nós vivemos uma vida em sobriedade. E Efésios 5, versos 18, que é um clássico dos cristãos, que ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, o subtópico e o último tópico, número 2, tem como título honestidade e fidelidade. O cidadão honesto, ele não explora o seu próximo. Conforme o salmista diz, ele cita aqui também o pastor Douglas Batista, o Salmo 112, versículo 1 ao 5. Eu vou ler ele aqui. Estou abrindo a minha Bíblia, Salmo 112, do 1 ao 5. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, e a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece, empresta, disporá as suas coisas sem juízo. Então, o cidadão honesto, ele não explora o seu próximo, porque esse cidadão honesto, ele teme a Deus. O homem honesto, ele não retira o seu dinheiro da jogatina, à custa da miséria alheia. E 1 Timóteo 4,6, o apóstolo Paulo escreve dizendo que ninguém oprima, presta atenção nesse texto que é interessante, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. 1 Tessalonicenses 4:6. Então, o cristão, ele busca o seu sustento, conforme Gênesis 3:19, no suor do rosto, e não na sorte de jogos de azar. Os ensinos e princípios bíblicos
devem pautar a vida nos que são fiéis ao Senhor, conforme Salmo 119, versos 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E mesmo sendo alguns jogos lícitos pela lei aqui no Brasil, como a loteria esportiva, a loteria federal, etc. e tal, os cristãos não devem se envolver com jogatina. O crente deve viver uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. Amém. Estamos então terminando aqui o nosso estudo sobre ética cristã, vício e jogos. Concluímos dizendo que os jogos, os vícios, são inimigos corriqueiros que atacam lares em todo o mundo, destruindo vidas e famílias. Os vícios e os jogos de azar, sejam eles legais ou ilegais, são práticas reprováveis e prejudiciais à sociedade. Os vícios escravizam, destroem as vidas e as famílias, e de igual modo também os jogos de azar. Portanto, meus irmãos e ouvintes, o cristão deve se abster da prática de qualquer vício, dedicando-se ao trabalho honesto para o sustento da sua casa, do seu lar. Cabe a nós, os salvos, resistir ao pecado e não se deixar dominar por coisa alguma. Se nesta manhã você, ouvinte, está dominado, escravizado por um vício que não consegue se libertar, Jesus Cristo, ele é um grande libertador. E no final desta programação, queremos orar por você. Você que nos escuta, que esteja entregando sua vida a Cristo, pedindo misericórdia, para que Ele possa te tirar você desta situação e você alcançar a libertação. Amém.